Os pais devem levar os seus filhos a um templo cristão, líder que chama de sacerdote venha e apresente e consagre essa criança a Deus. Eu vou comentar sobre isso. Ou será que os pais podem, normal, ter seus filhos e ir em casa mesmo, em qualquer lugar, orar e apresentar a Deus? Eu vou explicar isso aí e vou procurar resumir um pouco, mas vim lá na raiz desse princípio. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança perante mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado dentre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que for da sua estirpe, melhor dizendo. Eu vou ler agora Lucas capítulo 2, versículo a partir do 21. Diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. É isso que está escrito na lei. Verso 24. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na lei, na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. A circuncisão, Deus, vemos em Gênesis, Deus fazendo esse pacto com Abraão e mandando circuncidar todo menino a partir de 8 anos de nascido, já circuncidava, que é... O que é que eles faziam? Ele tirava aquela capa que cobre o órgão genital da criança, entendeu? A parte da frente, a cabeça, tirava toda aquela capa. Por que Deus mandou fazer isso? Porque ele deu a promessa de que Abraão seria pai de muitas nações, de grandes nações, entendeu? De numerosa multidão e tal, que não podia contar como as estrelas dos céus. E naquele tempo a higiene era muito precária. Se no tempo de Cristo, já 2000 anos depois de Abraão mais ou menos, já era precária, imagine de 2000 anos de Cristo, 2000 anos atrás. Então já era muito precária naquele tempo a higiene. O pessoal não tinha esse costume de estar lavando seu órgão genital, e o câncer de pênis era muito, entendeu? Porque diz que criava, a história diz que criava aquela crosta e ia se acumulando até fazer ferida e causar câncer. E o homem passava isso também para a mulher, o qual tinha câncer de colo de útero e tal. E a maioria chegava a morrer. Então, como a nação precisava cumprir a promessa de Deus, Deus queria que fosse uma nação numerosa mesmo, então Deus mandou logo fazer isso, para que não ficasse, para que tirasse toda a capa que cobre e não ficasse essa sujeira, e com isso evitava doenças e câncer. E dizem que a Israel é a nação onde o câncer de pênis é 0%, diz que lá não tem, por causa desse ritual. Mas hoje em dia temos a higiene e tal, e é difícil acontecer isso. Mas Israel, por essa circuncisão, não tem isso, entendeu? Alguém ter câncer. Então Deus, com tamanha sabedoria, fez isso. Esse negócio de circuncisão não foi em vão, algo espiritual. Eu quero que você corte isso. Mas era Deus, que é muito sábio, já prevendo isso. E ele mandou também fazer isso com outras nações, com pessoas que passavam, que eram escravos de Israel, ou peregrino que queria fazer parte da religião. Tinha que fazer isso, entendeu? Deus queria isso também para outras nações, não só para Israel estar livre dessa doença. E o que é que aconteceu? Lemos em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21, Jesus cumprindo isso, essa lei, entendeu? Essa lei judaica, com 8 dias, Maria, tal, o pessoal fazendo aquele ritual. Diz a história que era o sacerdote que fazia isso, tinha todo o ritual, tinha uma festinha. Quem tinha condições dava um cordeiro, quem não tinha condições
dava dois pássarozinhos chamados de rolas ou rolinhas, entendeu? Que foi o que José e Maria fizeram. Ela tinha que, ela tá, essa consagração era do que tinha que circuncidar também. Vemos essa questão de levar o templo, entendeu? Depois do tempo da purificação dela, levava, segundo a lei, ao templo para ser consagrado o primogênito ao Senhor, porque todo primogênito do povo de Israel poderia ser o Cristo, entendeu? Primogênito. E todo mundo se alegrava quando tinha, a mulher mesmo se alegrava quando o filho era homem, entendeu? Porque poderia ser o Messias, então era uma alegria. Se a mulher tivesse só filhos mulher, ela ficava um pouco envergonhada, tá? O marido mesmo não gostava disso. Mas o que é que acontece? Partindo desse princípio, sabemos que o catolicismo ele voltou com as práticas judaicas. O templo que foi profetizado em Mateus 24 que havia de ser destruído e não ficaria pedra sobre pedra que não ficaria pedra sobre pedra, ia ser tudo destruído e se cumpriu no ano 70, ao qual o Império Romano ali, o imperador Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, tal, se cumprindo a profecia de Cristo de Mateus 24, mas os católicos voltaram com essa prática, com o judaísmo, com o altar, com o santuário, entendeu? E segundo a história, Inácio, um líder católico, ele tirou o sacerdócio do povo, porque em Cristo não era como o judaísmo, que só era sacerdote que era da tribo de Levi. Vemos os escritores hebreus em Hebreus 7 falando isso. Só da tribo de Levi que se tirava sacerdote. Mas Deus já queria fazer a nação toda, o povo de Deus, sacerdote, como está em Êxodo, no capítulo 19, versículos 6 ou 9, se não me falha a memória. Queria fazer sacerdote e fez em Cristo. Jesus é o sumo sacerdote e ele nos fez um povo sacerdote, uma nação eleita, sacerdócio real, uma nação santa. Em Cristo somos sacerdotes. Vemos isso também em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, que Jesus nos constituiu reinos de sacerdote. Então, nós, hoje em dia, temos esse poder, esse privilégio de, como sacerdote, chegar diante de Deus. Eu não preciso ir, como o Velho Testamento, a um líder, a um templo, a um tutor, mas eu posso chegar diante de Deus, em nome de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, com ousadia, como diz os escritores hebreus, e falar com Deus. Jesus é o sumo sacerdote. Primeira Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então eu não preciso de... o texto já diz Jesus Cristo homem, para que eu não venha precisar de homens carnais. Eu vou direto a Cristo, sumo sacerdote, eu como sacerdote, através de Cristo, que ele é mediador, eu chego ao Pai. Jesus é a porta para que eu chegue ao Pai. Jesus é o caminho para que eu chegue ao Pai, entendeu? Apesar que a Igreja Católica começou a dizer Jesus é a porta, mas nós somos o porteiro, tem que passar pelo porteiro. Jesus é o caminho, mas nós somos o pedágio, tem que passar por aqui e pagar sacrifício, pagar seu dinheiro. Então eles voltaram com os templos, com a maquete, a tipologia do templo de Salomão, o único templo que Deus aceitou o sacrifício e que Jesus profetizou dizendo que ia ser destruído, porque aquilo teve seu tempo, seu fim, aquilo acabou, entendeu? Jesus também quando veio, hoje a circuncisão espiritual, vemos Paulo falar isso em Romanos capítulo 2, versículo 29, que a circuncisão já é espiritual, quem está em Cristo já é circuncidado espiritualmente, entendeu? E vemos isso também em Colossenses, no capítulo 2, versículo, eu acho que é 11 e 12, ele falando sobre isso, é 20, 21, sobre essa circuncisão por dentro, não da carne exterior, mas por dentro no coração. Então, ninguém precisa estar circuncidando, já somos circuncidados em Cristo, povo separado, e como o catolicismo voltou com essa questão do judaísmo, eles voltaram também com essa coisa não de circuncidar, mas com as pessoas levarem a criança ao sacerdote, como Inácio disse que o povo não era sacerdote, ele tirou o sacerdócio do povo, então o sacerdote é só o padre, o cardeal, o arcebispo, e etc. Só eles eram sacerdotes. O povo precisava ir a ele, era doutrina de nominação, entendeu? Que para buscar Deus tinha que ir no templo, estar ali, dependendo do sacerdote, tinha que pagar alguma coisa, suas ofertas. Para você casar, você tinha que fazer sua cerimônia ali no templo, porque se não tivesse um sacerdote apresentando esse casamento, não seria abençoado. E seu filho tinha que ser levado também ao sacerdote católico, porque senão estaria em maldição. E como o protestantismo
saiu da Igreja Católica, trouxe muito desses princípios. O próprio Martinho Lutero, que é o pai do protestantismo, ele no século XVI, ele é desse período, ele protestou muita coisa e discordou de muita coisa dos católicos, só que ele ainda pregava o batismo de criança, entendeu? E ele foi que trouxe muito isso para o protestantismo, de que tinha que levar as criancinhas ao líder, ele não era mais padre, mas ao pastor, para ser batizada, entendeu? E ser apresentada a Deus. E o protestantismo, Martinho Lutero, pai do protestantismo, e 95% das igrejas e das congregações cristãs protestantes seguem o mesmo. Quando a ovelha, o membro tem um filho, se ele não estiver na linha de frente com um cargo, ele não é sacerdote. E ele tem que levar o pastor, que é o sacerdote, o pastor tem que orar e apresentar o filho a Deus. Senão, está em maldição. Então foi daí que veio esse princípio. Entendeu? Um princípio totalmente errôneo e é uma doutrina de dominação, de estar dominando, de estar fazendo parte de tudo. Vai casar, o líder tem que fazer a cerimônia. Teve um filho, tem que levar o líder. Recebeu dinheiro, tem que levar 10% todo mês ao templo, está pagando ali a sua prestação para garantir, entendeu? Martinho Lutero também votou com a questão da ceia. Ele dizia que o pão era literalmente o corpo de Cristo. Quando o líder abençoava, ele dizia que aquilo se transformava, entendeu? O chamado transubstanciação do corpo de Cristo. Deixava de ser um pão natural e era carne de Cristo. E aí o que acontece hoje em dia? Se você todo mês não tomar, hoje em dia é diferente, não é comida, é só um pedacinho de pão pequeno. Mas se você não tiver todo mês tomando aquilo, você está fora da comunhão. Os líderes dizem que você está fora do corpo de Cristo. Então é uma doutrina que te dá dependência ao templo, entendeu? Dependência nas mínimas coisas. Até no filho você tem que levar ao líder, porque ele que é o sacerdote, você não é. Você tem que levar 10% à congregação, porque senão você não teme a Deus, você não está reconhecendo. Então você não pode dar o dinheiro ao mendigo, o dinheiro a alguém lá, não. Você só reconhece e só é grato a Deus se levar no templo lá, porque lá é a casa de Deus. Mas se você der tudo lá fora, não, você não deu para Deus, você está administrando seu dinheiro, você fez algo para você. O tempo é quando você dá lá para o líder. Então é uma pregação voltada sempre para os interesses próprios dos líderes e é uma doutrina de dominação, entendeu? Você é dependente de tomar um pãozinho e um pouquinho de vinho, porque senão você está fora de Cristo, porque eles são os donos de Jesus Cristo, ele é o dono da salvação, entendeu? Ele é o dono da sua bênção, então você depende do templo, entendeu? E é por isso que eles estão sempre enriquecendo, porque a ignorância do povo faz com que o povo não saiba que é sacerdote, que pode chegar diante de Deus e orar por cura e abençoar e apresentar seu filho a Deus e dizer que isso aqui é propriedade de Deus. O Espírito Santo está habitando no meu filho, entendeu? Não é habitação de demônios, não. Minha casa é de Deus. Eu e minha casa serviremos a Jesus Cristo. O pessoal não tem isso, são dependentes do templocentrismo, dessa doutrina do templocentrismo, que é o templo ao centro de tudo. Você só busca Deus se é o templo. É por isso que você ouve essas frases. Tem crente que é crente domingueiro, só vem buscar Deus dia de domingo. Ou seja, se você só vai lá porque você é corrido, você trabalha e tal, só pode ir dia de domingo, ele diz que você é crente domingueiro e só busca a Deus dia de domingo. Ou seja, você só está buscando a Deus lá, entendeu? A sua vida, o seu trabalho que você está cumprindo o mandamento de Deus, que homem trabalharás e comerás do suor do seu rosto, e quem trabalha e está cumprindo o mandamento de Deus, para ele não serve, é só se ir lá no templo, entendeu? Só busca a Deus se ir no templo. Como você só pode ir dia de domingo, então você é um crente domingueiro, você ainda recebe sermões lá, porque você está errado, você tem que ir mais ao templo, você tem que estar submisso a ele, você tem que estar todo mês tomando a ceia, mesmo que você esteja cansada e tal, você tem que ir, porque senão você está fora do corpo, e você não pode fazer uma ceia em sua casa e abençoar, porque não? Só eles que são sacerdotes, eles são dono de Cristo, dono da sua bênção, dono da sua salvação. O dinheiro você só está dando a Deus se der lá o templo, para que vá para o bolso deles. Do contrário, você não está reconhecendo que Deus te deu. Então é uma doutrina que desevangeliza o evangelho. Pode pegar seu filho e apresentar a Deus como sacerdote e sacerdotisa do Senhor Jesus, entendeu?
E Deus vai se alegrar com a sua atitude de fé. Então, busca a Deus, estuda, continua no estudo e tenha um culto racional. Entendeu? O povo está sendo escravizado por causa desses falsos líderes e por causa de líderes ignorantes, muito gente boa, mas ignorante que vem pregando e dando continuidade a essa pregação de dominação que faz o povo ser dependente de tutores, de homens. Eles estão presos a isso, o povo, por causa da ignorância. O povo é levado ao cativo, a cativo porque lhe faltou o conhecimento, o entendimento. Isaías 5, versículo 3. Eles são escravizados nisso, dependente do templo, porque lhe faltou o entendimento, entendeu? E Oséias 4,6 também fala isso. O povo erra por não conhecer as escrituras. Então, bem-aventurado, Salmo 1, bem-aventurado, bem felizes é aquele que não anda segundo o conselho de ímpios. Sabe quem é ímpio? Quem pratica a impiedade e não anda no caminho dos pecadores. E muitos que estão transgredindo a lei do Senhor, ensinando suas próprias leis para auto-benefício, estão praticando impiedade, uma maldade contra as pessoas, os egos, entendeu? Você pode aplicar esse texto a isso também. Então, o salmista diz, bem felizes são aqueles que não andam segundo o conselho de ímpios, não se detêm nos caminhos dos pecadores e não se assentam na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele não só lê só um salminho antes de dormir, não. Na sua lei ele medita de dia e de noite. E aquele que faz isso será como a árvore que é plantada junto a ribeiro, junto à corrente de águas, que no tempo certo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará, será bem sucedido. Um beijo para a irmã Charlene, que mora em Minas, e é um exemplo aí de mulher, mãe de família, que teme a Deus e que tem sede da palavra, que pesquisa, que busca. Você vê a sede, e eu acho isso muito lindo nela. Uma das pessoas que sempre está tirando dúvida comigo, eu me alegro com pessoas assim, entendeu? Me alegro mesmo, porque isso é difícil. Continua firme, irmã. E Jesus abençoe sua vida, abençoe seus filhos, sua família, toda a sua parentela, sua casa. Fica na paz.